Existe uma história na Bíblia que começa no auge e despenca para o abismo em questão de minutos. Uma história que toca na pergunta mais antiga que a humanidade já fez: por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A história de um homem que tinha tudo e perdeu tudo. Não por causa de um erro, não por causa de um pecado, mas por causa de algo muito maior acontecendo nos bastidores da vida. O nome dele é Jó, e entender o que aconteceu com ele é entender um dos mistérios mais profundos da fé. Se você já se perguntou por que Deus permite a dor, se já viveu algo que não fazia sentido, ou se alguma vez sentiu que estava sendo testado além do limite, então preste atenção, porque a história que começa agora pode mudar a forma como você vê Deus e a forma como você vê a si mesmo. Pare por um momento e reflita qual área da sua vida parece um abismo. Anote isso e ore pedindo revelação enquanto prosseguimos. Jó vivia na terra de Uz, um lugar distante, sem grandes conflitos conhecidos. Um território onde a vida parecia correr de forma tranquila e previsível. Ele era conhecido por todos como um homem íntegro, justo, temente a Deus e cuidadoso com o mal, evitando não apenas ações erradas, mas até pensamentos que pudessem desonrar o Criador. Seu coração era tão dedicado ao Senhor que sempre que seus filhos faziam festas, banquetes que duravam dias com vinho, música e alegria familiar, ele oferecia sacrifícios pensando, se sem querer pecaram em pensamento, quero interceder por eles. Essa prática não era ritual vazio, mas uma expressão de amor paternal e devoção. Jó era extremamente rico, tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, além de uma grande quantidade de servos e propriedades que se estendiam por vastas áreas de pastagens e campos férteis. Mas a sua maior riqueza era a sua família, 7 filhos e 3 filhas, todos saudáveis, prósperos e unidos, crescendo sob um mesmo teto de bênçãos. Os filhos organizavam festas rotativas em suas casas, celebrando a vida com abundância, e as filhas eram descritas mais tarde como as mais belas da região. Tudo estava em equilíbrio perfeito, a riqueza material fluía como rios em época de chuvas. A família era unida como uma fortaleza inabalável, e a espiritualidade de Jó era o alicerce de tudo. Tudo fazia sentido, tudo era paz. A rotina diária incluía o nascer do sol iluminando rebanhos que pastavam pacificamente, servos trabalhando com diligência e Jó supervisionando com sabedoria, sempre priorizando a justiça e a generosidade. Ele não era apenas rico, era um líder respeitado, um pai amoroso, um homem cuja vida exemplificava a bênção divina prometida em Deuteronômio capítulo 28, versículos de 1 a 6, para aqueles que obedecem ao Senhor. Mas o que Jó não sabia é que sua vida estava prestes a se tornar palco de uma conversa acontecendo muito acima dele, em dimensões invisíveis aos olhos humanos. Pense na sua própria terra de Uz, os momentos de paz e prosperidade. Agradeça a Deus por eles agora, antes de prosseguirmos para as sombras. Nos bastidores da existência, no reino espiritual que transcende o tempo e o espaço, seres celestiais se apresentavam diante de Deus em um conselho divino. E entre eles estava Satanás, o adversário, uma figura de acusação e oposição. Deus, em sua soberania absoluta, inicia a conversa perguntando de onde você vem. A resposta é curta, mas inquietante: de rodear a terra e passear por ela, revelando uma vigilância constante sobre a humanidade. Então Deus menciona o nome de um homem, um único nome entre milhões: Jó. Ele o destaca com orgulho paternal. Viste o meu servo Jó? Não existe ninguém como ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Mas Satanás lança uma acusação que ecoa até hoje, questionando a motivação da fé. Ele só te teme porque tu o proteges,
cercaste com um muro de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem. Abençoaste a obra de suas mãos, e os seus bens se multiplicam na terra. Tira tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará na tua face. Essa é a essência do desafio. A fé de Jó é genuína ou condicional à prosperidade? Deus permite a prova, não como castigo arbitrário, mas como palco de algo muito maior que Jó jamais poderia imaginar. Uma demonstração da fidelidade humana e da glória divina. Apenas uma condição é imposta: toque em tudo o que ele possui, mas não toque nele mesmo. Essa cena invisível revela que o sofrimento não é aleatório. Há um propósito cósmico, uma batalha espiritual onde a integridade de um homem serve de testemunho eterno. Você já considerou que suas provações podem ser parte de um palco maior? Ore agora. Senhor, revela-me o propósito por trás das minhas lutas. O sol nasceu, como qualquer outro dia em Uz, com o orvalho ainda brilhando nas folhas e os rebanhos mungindo ao amanhecer. Jó não tinha motivos para desconfiar de nada. Sua vida seguia o ritmo abençoado de sempre, com orações matinais e administração sábia. Mas naquele dia fatídico, as tragédias vieram em ondas implacáveis, sem tempo para respirar ou processar, como uma tempestade que engole o horizonte. O primeiro mensageiro chega correndo, ofegante e coberto de poeira. Os sabeus atacaram de surpresa, mataram os servos a fio de espada e levaram os bois e as jumentas. Ele mal termina de falar e surge outro com roupas chamuscadas. Um fogo caiu do céu como uma chuva de chamas divinas, queimou todas as ovelhas e consumiu os pastores até as cinzas. Jó tenta absorver o impacto, o coração acelerado, mas não há pausa. Outro chega desesperado, com marcas de batalha. Os caldeus invadiram em 3 bandos organizados, roubaram os camelos e mataram mais servos com violência brutal. A mente de Jó gira em turbilhão, calculando perdas que representam décadas de trabalho, mas o pior ainda vem. Um quarto mensageiro chega, a voz tremendo de horror. Seus filhos estavam na casa do mais velho, banqueteando como de costume, quando um vento muito forte veio do deserto, derrubou os 4 cantos da casa e ela desabou sobre eles, matando todos instantaneamente. A pior dor que um ser humano pode sentir, perder todos os filhos de uma vez, Jó sentiu em um único dia, em minutos que transformaram o paraíso em inferno. Seus rebanhos, sua riqueza, sua linhagem, tudo evaporado como névoa ao sol. Imagine perder tudo em um dia. Como você reagiria? Escreva uma oração de rendição agora, inspirada em Jó. Jó levanta-se devagar, o corpo tremendo sob o peso da realidade. Ele rasga sua roupa em sinal de luto profundo. Rapa sua cabeça com uma lâmina afiada, simbolizando a remoção de toda a glória humana, e se curva ao chão em adoração. A dor é real, cortante como espadas. O desespero é profundo, um vazio que engole a alma. Mas da boca dele sai algo que o céu inteiro presenciou com admiração. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa reação não é negação da dor, mas uma declaração de soberania divina que transcende as circunstâncias. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus despropósito algum. Sua fé ainda estava de pé, inabalada pelo caos, provando que a devoção não era mercantil, mas o pior ainda estava por vir, um teste que tocaria não só bens externos, mas o corpo e a alma. Pratique essa declaração: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o seu nome. Diga em voz alta, em meio a uma dificuldade. Novamente, os seres celestiais se apresentam diante de Deus no conselho eterno, e Satanás retorna, confiante em sua acusação. Deus, com autoridade inquestionável, destaca a vitória inicial. Mesmo depois de tudo, Jó permanece íntegro, embora incitado contra ele sem causa. Mas o acusador responde com cinismo: pele por pele, o homem dará tudo pela sua vida. Toca no corpo dele e ele te amaldiçoará na face. Deus permite a escalada, confiando na fidelidade de Jó.
Ele está em teu poder, apenas não toque na vida dele. Satanás sai como uma sombra voraz, pronto para infligir dor física que testaria os limites da resistência humana. Essa segunda permissão revela camadas mais profundas. O sofrimento não é capricho, mas refinamento que expõe o ouro da fé verdadeira. Leia Jó 2, o capítulo inteiro, marque versos que falam de integridade e ore por força similar. Satanás fere Jó com feridas malignas, da sola dos pés ao alto da cabeça. Pústulas ferventes que ardiam como fogo coçavam incessantemente e sangravam pus fétido. Jó se senta em um monte de cinzas, o lugar dos rejeitados e enlutados, e pega um caco de cerâmica para raspar a pele infectada, buscando alívio mínimo em meio à agonia constante. O cheiro de decomposição afasta amigos e animais. Sua aparência, outrora nobre, agora desfigura-o como um leproso. Sua esposa, destruída pela tragédia coletiva e vendo o marido reduzido a uma sombra, aproxima-se com desespero. Ainda mantens tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó, mesmo quebrado física e emocionalmente, responde com sabedoria que corta a superficialidade. Receberíamos de Deus somente o bem e não também o mal? Por dentro, o sofrimento já começava a corroer sua alma, plantando sementes de dúvida e exaustão, mas externamente ele não peca com os lábios. Essa fase introduz o isolamento. Jó, o grande homem, agora é um pária, sentado em cinzas por dias, questionando internamente sem blasfemar. Se você enfrenta dor física ou emocional, ore Jó capítulo 2, versículo 10 como mantra diário. Busque apoio comunitário, como Jó faria. 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, chegam de terras distantes para consolá-lo, tendo ouvido das desgraças. Quando o enxergam de longe, quase não acreditam que aquele homem coberto de chagas, magro e sujo de cinzas, é o mesmo Jó próspero que conheciam. Eles rasgam suas vestes, lançam pó sobre as cabeças e se sentam com ele no chão 7 dias e 7 noites inteiros, sem dizer nada. O silêncio deles foi o momento mais compassivo que ofereceram, uma presença solidária que valida a dor sem palavras vazias, reconhecendo que algumas aflições são grandes demais para explicações imediatas. Mas quando começam a falar, tudo desanda, transformando consolo em julgamento, amizade em acusação. Eles operam sob uma teologia retributiva rígida, sofrimento sempre com pecado, ignorando nuances da graça divina. Valorize o ministério da presença. Envie uma mensagem de encorajamento silencioso a alguém sofrendo hoje. O debate se estende por capítulos, um ciclo de discursos onde os amigos tentam explicar o inexplicável, e Jó defende sua inocência com paixão poética. Elifaz inicia, argumentando que ninguém é puro diante de Deus. Se você sofre, a culpa é sua, pois os inocentes não perecem. Ele lembra como Jó consolava outros, mas agora se enfada com sua própria aprovação, insinuando hipocrisia. Bildade reforça: Deus não perverte o juízo. Seus filhos morreram porque mereciam, pela transgressão deles. Busque a Deus e Ele te restaurará se fores puro. Zofar é mais direto. Você deve ter feito algo muito pior do que admite. Deus exige menos do que a sua iniquidade merece. Pior do que a dor do corpo era a dor da injustiça para Jó, que sabe não ter cometido nada que explique tanta desgraça. Ele lamenta profundamente, chora com eloquência poética, questiona a aparente prosperidade dos ímpios, indaga por que Deus parece esconder o rosto, desabafa sua confusão sem insultar o Criador diretamente, mas clamando por entendimento. Suas respostas são masterpieces de literatura, misturando lamento, defesa e anseio por justiça divina, mantendo a linha entre dúvida honesta e rebelião. Os ciclos se repetem. Amigos acusam. Jó refuta, ampliando o sofrimento psicológico. Leia um capítulo do debate. Exemplo, Jó 3. Identifique-se com as perguntas de Jó e responda em um diário. Um jovem chamado Eliú, filho de Baraquel o Buzita, que ouviu tudo em silêncio até então, finalmente intervém, ardendo de indignação contra Jó por se justificar excessivamente,
e contra os amigos por falharem em refutar adequadamente. Sua perspectiva é diferente e refrescante. Deus fala de muitos modos, inclusive através da dor, sonhos, visões ou aflições que previnem orgulho ou corrigem caminhos. Nem toda aflição é castigo direto por pecado específico. Há sofrimentos que nos moldam, nos preservam de males maiores ou nos aproximam da humildade. Eliú enfatiza a grandeza de Deus, que não é parcial com ricos ou pobres, e prepara o coração de Jó para a revelação divina, apontando que contender com o Todo-Poderoso é fútil. Ele não resolve o mistério completamente, mas desloca o foco da culpa humana para a majestade divina, pavimentando o caminho para o clímax. Estude Eliú em Jó capítulo 32, versículo 37. Qual modo de Deus falar você ignora na sua dor? Então, do meio de um redemoinho furioso, Deus aparece pessoalmente, não com explicações detalhadas sobre o porquê do sofrimento, mas com perguntas que revelam sua grandeza incomensurável e a limitação humana. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Declare se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas? Sobre que estão fundadas suas bases? Você ordena o nascimento da luz do dia ou o pôr do sol? Sabe como as estrelas se alinham em constelações, ou como o mar é contido em limites? Pode controlar as forças da natureza, domesticar o leviatã que faz o mar ferver, ou o behemote que come erva como boi? Deus descreve a criação com detalhes vívidos, o cavalo de guerra relinchando para a batalha, a águia voando às alturas, as chuvas que regam desertos sem homem. Não acusa Jó de pecado grave, mas revela perspectiva. Existe um universo muito maior do que a visão humana permite, planos que não entendemos, forças que não vemos, propósitos que ultrapassam nossa compreensão finita. Essa teofania humilha sem destruir, expandindo a fé de Jó bem além de fórmulas. Leia Jó capítulo 38, versículo 41, em voz alta. Deixe as perguntas de Deus ecoarem e responda com humildade. Quando Deus termina seu discurso majestoso, Jó não encontra todas as respostas que buscava, mas encontra algo maior, uma revelação pessoal do Criador. Antes, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Ele não se arrepende de um pecado escondido que causou sofrimento, mas por ter falado sem entender a dimensão infinita de Deus, por questionar com presunção limitada. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A fé de Jó, que antes estava ferida e confusa, agora se levanta fortalecida, ancorada não em compreensão total, mas em encontro transformador. Essa virada no coração marca o ponto de inflexão. O sofrimento cumpriu o seu propósito refinador. Busque uma teofania pessoal. Dedique tempo em adoração silenciosa hoje. Então, Deus se volta para os amigos de Jó com repreensão. A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 companheiros, porque não falastes de mim o que era reto como meu servo Jó. Eles precisam oferecer holocaustos, 7 novilhos e 7 carneiros como expiação por sua teologia distorcida. E Jó, o homem humilhado, ferido e injustiçado por suas palavras, é quem deve orar por eles, intercedendo apesar da dor causada. Ele ora, perdoa genuinamente, liberando qualquer amargura. Quando Jó intercede por aqueles que o feriram, algo no céu se move, a misericórdia flui e a restauração começa, ilustrando o poder da intercessão e do perdão, como em Mateus capítulo 5 e versículo 44. Perdoe alguém que te julgou na dor. Ore por eles especificamente agora. Deus devolve a Jó o dobro do que ele tinha antes, uma restauração abundante que excede expectativas. Cada animal, cada propriedade, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Parentes e conhecidos vêm consolá-lo com presentes e a prosperidade retorna multiplicada. Jó tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, Gemima, Késia e Queren-Hapuque, e a Bíblia diz que essas filhas eram as mais belas de toda a região. Inusitadamente para a época, Jó dá herança a elas junto com os irmãos, demonstrando graça progressiva. Ele vive mais 140 anos, vendo 4 gerações, filhos, netos, bisnetos e tataranetos. Morre velho e farto de dias, cheio de história, cheio de Deus. A restauração não apaga as cicatrizes,
mas as transforma em testemunho. Creia na restauração. Declare Jó capítulo 42, versículo 10 sobre sua vida, e liste bênçãos dobradas que espera. A história de Jó não é sobre uma vida destruída e reconstruída materialmente, mas sobre um encontro profundo com o Deus vivo. É sobre descobrirmos que Deus não se explica em detalhes sempre, ele se revela em majestade e proximidade, que a fé não é construída na ausência da dor, mas na presença dele durante a dor, sustentando-nos como em Isaías capítulo 43, versículo 2. Jó perdeu tudo temporariamente, mas encontrou algo maior que tudo. Um Deus que não cabe nas nossas fórmulas humanas, que não age segundo nossas lógicas limitadas, e que continua sendo Deus mesmo quando nada faz sentido. A história termina com restauração externa, mas o maior milagre foi o novo coração que ele ganhou no processo, mais humilde, mais amplo, mais confiante. Porque no fim das contas, a fé não é entender todos os porquês, a fé é confiar no quem, mesmo no redemoinho. Jó nos lê tanto quanto nós o lemos. Sua paciência, Tiago capítulo 5 e versículo 11, inspira gerações a perseverar. Compartilhe essa história expandida com alguém sofrendo. Orem juntos por revelação e restauração.